sustentável. Conceito esse demasiadamente cobrado em concursos públicos, muito importante na vida de vocês enquanto professor e professora de geografia. Então, bora lá. Bom, então nós entendemos, vamos fatiar a palavra desenvolvimento sustentável, e nós entendemos que a palavra desenvolvimento, o ato de desenvolver, ou seja, uma ação que leve a um progresso, né, que leve a alguma forma de avanço. E esse desenvolvimento sustentável ou autossustentado, que nós encontramos na literatura do português de Portugal, né, o autossustentado, é aquele que você vai progredir uma região, um país, um município, um estado, não importa qual a delimitação, mas irá progredir levando junto a essa progressão a manutenção dos sistemas ecológicos, sociais e econômicos, tá bem? Essa é a definição mais clara que nós temos. Mas vamos aprofundar um pouquinho no entendimento do desenvolvimento sustentável, chegando ao ponto de entender o porquê dele existir, né? Será que alguém teve algum... Hoje é muito comum falar a palavra insight, né? Alguém acordou e teve um insight, falou, nossa, eu vou inventar um negócio chamado desenvolvimento sustentável. É claro que não. Havia uma demanda, e essa demanda está relacionada ao modelo de desenvolvimento atual que nós vivemos, né? Considerando que, basicamente, quando nós pensamos em desenvolvimento das nações, desenvolvimento de um país, desenvolvimento da sua cidade, via de regra já vem à nossa cabeça o desenvolvimento econômico. Isso não é culpa sua, isso não é culpa nossa. Na verdade, galera, é um sistema que já está há muito tempo impregnado no consciente coletivo de que o ato de desenvolver um país, uma cidade, enfim, é necessariamente um desenvolvimento único e exclusivamente da economia. E isso nos levou ao patamar em que nós estamos hoje, da degradação e do colapso de alguns sistemas naturais, de alguns sistemas ecológicos. Portanto, as questões ambientais, por serem tratadas de uma forma marginal, de uma forma muito pontual, esporádica, basicamente quando a política tiver tempo, aí nós vamos falar um pouquinho disso. Via de regra, tem que ser economia. Isso causou todo essa situação, esse cenário de desequilíbrio que nós observamos atualmente. Dito isso, há ainda uma outra leitura, galera, dentro da própria geografia, que considera o desenvolvimento sustentável como sendo uma falácia, ou seja, algo fantasioso, algo inatingível, algo que sirva apenas como um placebo para a sociedade, mas que não tenha qualquer tipo de eficácia. Entre eles, a grande geógrafa Berta Becker. Ela dizia que é um conceito antagônico, já que dentro do sistema, dentro do modelo que nós conhecemos, de se fazer economia, de se fazer política, desenvolvimento não é sustentável. E se é sustentável, não tem desenvolvimento. Então perceba que são coisas antagônicas dentro da própria palavra. Por isso que ela fala que é um conceito antagônico e inaplicável, tá bem? Então, basicamente é isso, né? Quando se fala, né? Temos que desenvolver a Amazônia. O que nós estamos falando? Basicamente de desmatamento, de queimada. Onde está a sustentabilidade disso? Então, por essa ótica, o desenvolvimento sustentável, pelo menos dentro do modelo que nós conhecemos de economia e de política, não existe. Tá? E isso nós acompanhamos, mesmo sabendo que há uma pressão muito grande para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós temos políticas amazônicas há mais de 20 anos, mas há 20 anos nós acompanhamos o desmatamento, o avanço das clareiras sobre áreas de florestas, né? Ou então as mudanças da paisagem urbana, em que a qualidade ambiental é degradada em detrimento de um suposto desenvolvimento urbano, mas que esse desenvolvimento urbano, na verdade, nunca vem, né? O que nós temos é o total colapso dos sistemas naturais que foram substituídos por sistemas urbanos,
degradando a qualidade ambiental e degradando a qualidade de vida das pessoas, já que esse sistema urbano não trouxe uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Faltam árvores, nós temos problema de inundações, problema de alagamentos, problema de contaminação da água, problema de chuva ácida e etc. E muitos, quando eu falo muitos, são geógrafos, eles vão colocar que esse modelo que nós vivemos atualmente, ele é um modelo produtivista, em que todos os passos objetivam, no final das contas, o lucro, e por isso mesmo que se fecham os olhos para os problemas ambientais. Porque os problemas ambientais, como o próprio nome já diz, é um problema, é algo que não traz divisa, que não traz lucro às corporações e aos governos. Automaticamente, quando as corporações ou os governos vão expropriar os recursos naturais, geram resíduos, mas não é pensado sobre os resíduos e os impactos. Quando há industrialização, gera-se resíduos, mas não se pensa nos resíduos e nos impactos, porque isso não traz lucro. Quando nós temos que transportar os produtos industrializados, o transporte também gera poluição, gera resíduo. O consumo gera poluição, gera resíduo. Quantas coisas somente esse ano você já jogou fora, já foi descartado no lixo, mas nós não pensamos isso, porque isso não gera lucro. Então está aqui, galera, o grande problema de um sistema que jamais alcançará o modelo de desenvolvimento sustentável. Porque para se pensar dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável, nós não podemos focar, olhar, mirar apenas aquilo que traz lucro. Mas nós temos que pensar no todo, o todo que é degradado, o todo que é poluído, o quanto que isso aflige as populações. Sem contar que nós vivemos em um modelo que ele é desequilibrado, socioeconomicamente falando, né? Enquanto de um lado nós temos poucas pessoas que nadam em dinheiro, poucas pessoas que têm um capital absurdamente enorme. Do outro lado da sociedade, nós temos muitas pessoas com capital extremamente reduzido, limitado. E o Brasil, vocês são da geografia, vocês sabem que o Brasil é um país campeão nisso. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tá? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Como consequência, como que eu caso isso com o meio ambiente? Tanto um extremo quanto o outro causa muita degradação ambiental. Então eu tenho, por exemplo, né, a exclusão social, que gera fome, miséria, falta de perspectiva para as pessoas no que diz respeito à moradia, acabam vivendo em fundos de vale, acabam vivendo em encostas de montanhas, de morros, e que tem que necessariamente causar a degradação ambiental, porque essa população não vai separar lixo. Né? Para ela, o menor dos problemas é a questão do lixo. Essa população não tem acesso a esgoto, não tem acesso à água potável. Para morar em algum lugar, muitas vezes é necessário desmatar esse lugar e gera degradação ambiental. Aquele outro lado que participa de fato do nosso sistema, ela vai viver baseado no consumismo, que é o que nós vivemos hoje. Né? O consumismo em excesso vai gerar lixo, desperdício, que gera também degradação ambiental. Cada um a sua intensidade, cada um com o seu peso, mas tanto um lado quanto o outro do modelo de desenvolvimento nosso atual vai gerar degradação ambiental. Certo? Bom, assim sendo, é necessário entender que se nós buscamos um novo modelo de desenvolvimento, significa que o modelo que nós estamos atualmente é ineficaz. É um modelo falido. Tá? Então, é um modelo de desenvolvimento sustentável. É um modelo alternativo ao modelo atual. Então, não é uma adaptação. Ele não foi pensado para ser um puxadinho. Ele é um novo modelo para se pensar a forma de se produzir e de se consumir no mundo contemporâneo. E por que nós temos que substituir o modelo atual? Porque o modelo atual é um modelo em crise, é um modelo insustentável. E essa insustentabilidade pode ser explicada a partir, vocês se lembram disso? Desse triângulo? Então, de um lado, nós temos uma população que cresce muito e cresce em número, mas cresce também em consumo. Né?
Automaticamente nós consumimos mais recursos naturais, automaticamente nós geramos mais poluição, que degrada os recursos naturais, mas que a população precisa e gera poluição e mais. Então perceba, galera, que eu poderia começar a explicar esse triângulo do desequilíbrio de qualquer vértice, de qualquer vértice. Poderia começar pela poluição, como poderia começar pelos recursos naturais, já que todos eles estão interligados, bem? Então fala sobre população, a população cresce e cresce em um ritmo acelerado, perdeu o fôlego um pouco essa aceleração, né? Porque os países desenvolvidos, as famílias pararam, deixaram de ter filhos. Os países em desenvolvimento também, vídeo Brasil, né? Até uma coisa que eu comentava quando eu dava aula de geografia da população, que é bem empírica, dá pra gente perceber muito bem essa mudança demográfica no Brasil. Quantos filhos nossos avós tiveram? Né? Então, 6, 7, 8, 10 filhos. Um time de futebol, praticamente. Quantos filhos nossos pais tiveram? Né? 4, 5, alguns 2. Alguns aí são filho único, inclusive. E quantos filhos nossa geração terá? Né? Então, alguns casais aí, um filho. Alguns casais simplesmente optam em não ter filho. E isso é o normal hoje. Isso é o natural hoje. Né? Dada a condicionante socioeconômica do nosso mundo atual. Né? Nossos avós tinham muitos filhos porque eles não tinham planejamento familiar? Também, mas o mundo era outro, as condições socioeconômicas eram outra, a cultura era outra, né? Se você for pensar na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, as mulheres eram pensadas para ter filhos. Então, nada mais comum em uma família ter 10 filhos, tá certo? Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram de figura. Então, nós temos outros objetivos, estudo, carreira, viajar, aprender línguas novas, novas culturas. E os filhos acabam sendo o quê? Uma segunda escalada de prioridade nossa, tá bem? Mas ainda assim, galera, essa é a realidade para o mundo desenvolvido e o mundo emergente. O mundo subdesenvolvido, se nós visitamos, por exemplo, a Etiópia, uma Nigéria, Angola, lá, a taxa de natalidade ainda é absurdamente alta. É comparável com o que era no Brasil nos anos 60 e 70. Beleza? A população cresce, cresce principalmente nas cidades. As cidades é onde nós consumimos as coisas. Né? Geralmente, uma família de área rural consome menos do que uma família de área urbana. E isso é um problema, porque a gênese dos problemas ambientais, a gênese dos impactos ambientais está em nossa sociedade de consumo, certo? A classe média cresce também no mundo inteiro, e quem puxa o crescimento da classe média são basicamente dois países, Índia e China, principalmente China, onde a população é uma população absurdamente grande, né? Quase 1,5 bilhão de habitantes, e uma boa parte dessa população está caminhando para a classe C e B, né? Que é a classe média, média alta, tá certo? Mas qual que é o problema de ser classe média? É que a classe média, galera, é a classe social que relativamente mais consome diante do seu poder aquisitivo. Tá? A classe média é a que mais consome se comparado ao seu poder aquisitivo com as demais classes sociais. E aí está o problema. Vídeo que aconteceu, por exemplo, a explosão de vendas de carros a partir dos anos 2000, que é quando começou a surgir uma classe média chinesa avassaladora, certo? O Brasil contribuiu com isso também? Contribuiu. A classe média brasileira cresceu muito nos últimos 20 anos, mas estagnou. Né? De 2015 para cá, deu uma estagnada a classe média brasileira, assim como aconteceu com a classe média da Argentina, a classe média da África do Sul. E quem está contribuindo hoje muito para o incremento da classe média global, mundial, são esses dois países mais populosos, Índia e China, tá certo? Automaticamente o consumo de energia tem aumentado também. Vou passar aqui. E o problema é que quando nós falamos de consumo de energia, via de regra, a origem dessa energia é uma origem não renovável. E pior ainda, é uma origem suja. Energia oriunda do petróleo e do carvão. As piores fontes de energia que nós temos, por quê? Elas geram impacto para a extração e geram impacto quando consumidas, já que liberam para a atmosfera os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, o dióxido de carbono. Tá?
E como resultado, galera, nós mudamos também o padrão de poluição. Se na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, a poluição era basicamente um problema local, né? O que que era poluição? O que era degradação ambiental na época dos nossos bisavós? Era lixo jogado fora do lugar, né? O que incomodava a população, incomodava as pessoas da cidade, pessoas da área do campo. É isso, porque o lixo, além de deixar feia a rua, deixar feia a cidade, ela tem um mau cheiro, ela possibilita a proliferação de animais, de insetos, de vetores de doenças, tá certo? Contamina o ar, contamina o solo, contamina a água subterrânea, mas é um problema local. Você solucionou o problema do lixo, você resolveu o problema lá da cidade, certo? Passamos em outro momento para a poluição regional, em que os impactos alcançam outra escala espacial, muito maior, uma área muito maior. Isso por quê? Porque nós estamos poluindo, contaminando de outras formas também o meio ambiente. Um exemplo é a chuva ácida. Às vezes um lugar que não contribui em nada para a chuva ácida sofre com a chuva ácida, porque a chuva ácida tem uma escala regional e engloba tanto áreas que contribuem para a poluição, quanto áreas que não contribuem para a poluição. E por fim, chegamos à escala da poluição global, onde todo mundo é afetado por problemas originados em alguns países, tá? Como é o caso do aquecimento global, poderia ser o caso de um grande vazamento de petróleo. Então vamos pegar o aquecimento global. Todo mundo já sabe que o aquecimento global ou a mudança climática é ocasionado pelo acúmulo de gases de efeito estufa, principalmente aí o dióxido de carbono, certo? Certo. Quais são os países que mais contribuem com a emissão de dióxido de carbono? Estados Unidos, China e Rússia, né? Se for pegar os países aí, mais alguns países da União Europeia. Mas, quando eu falo aquecimento global, é apenas Estados Unidos, China e Rússia que vão sofrer com o aquecimento global? Não. Como o próprio nome já diz, todos os países do mundo irão sofrer com o aquecimento global. Então, é uma perspectiva diferente da poluição, porque a poluição agora não afeta apenas seu emissor, mas a poluição acaba afetando todo o planeta. E não importa se é um país que não contribui em absolutamente nada com o aquecimento global, vamos supor aqui um Nepal, Nepal lá na Ásia, lá aos pés, né, e parte lá do Himalaia. Qual que é a contribuição do Nepal para o aquecimento global? Mínima, irrelevante, mas Nepal está perto da Rússia. E Nepal vai sofrer consequências do aquecimento global que a Rússia produz, que os Estados Unidos produz, que a União Europeia produz, que o Brasil produz. Portanto, nós vivemos em uma crise moral, já que eu acabei de falar para vocês, um ato, um efeito de um governo, de uma nação, não está hoje mais restrita àquela nação, afeta todos os demais. Então, existe uma questão ética quando um país não concorda em reduzir a emissão de gases poluentes, porque vai afetar a minha economia, né? Como nós tivemos países que não quiseram assinar o Tratado de Quioto, como nós tivemos países que assinaram e depois voltaram atrás no Acordo de Paris, 2015. Vocês se lembram? Então é uma questão de ética. Mas quem é que vai julgar essa ética? Quem é que vai julgar, por exemplo, os Estados Unidos, por ser um dos países que mais contribuíram com o aquecimento global e hoje estão nem aí para os tratados de redução de emissão de gases? E lembrando que é todo mundo que sofre com uma consequência maluca da política desse país. Mas quem que vai julgar isso? Então, galera, nós entramos inclusive numa alçada aqui que a filosofia discute, que é o efeito moral dos problemas ambientais. O problema acadêmico também, porque às vezes nós, dentro da academia, da universidade, né, nós também não damos bulhufas para isso. Nós preferimos falar dos pombos que vivem nas ruas de Paranavaí do que tratar algo mais pragmático, mais aplicável à vida da sociedade. Tá certo? Mas está um grande problema aqui do desenvolvimento sustentável. Vamos pegar a definição clássica aqui para encerrar a nossa aula de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, a palavrinha, ela foi cunhada e traduzida a partir de um relatório
Um relatório elaborado por uma equipe, e equipe liderada pela então primeira-ministra norueguesa, Gro Brundtland. Tanto é que esse relatório ganha o nome de Relatório de Brundtland. Depois transformaram esse relatório em um livro. E esse livro aí é justamente o nosso futuro comum. Bom, e o que diz nesse livro, nesse relatório de desenvolvimento sustentável? É o que aparece aqui, pessoal. Desenvolvimento sustentável será então, né, o modelo de desenvolvimento que é alternativo, que vem a superar esse modelo nosso e que atenda às necessidades da geração atual. Tá? Então ninguém vai voltar a andar descalço, ninguém vai morar em caverna, fiquem tranquilos. De tal forma, racionalizando os recursos, racionalizando o despejo de contaminantes, de poluição, de tal forma que não comprometa as necessidades das gerações futuras. Tá certo, galera? Então, é você manter um modelo de desenvolvimento que atenda às nossas demandas. Só que eu não posso ser egoísta, porque eu tenho que pensar que depois da nossa geração, outras virão. E que mundo que nós deixaremos para essa outra geração, tá? A WWF, né, que é aquela ONG do Pandinha lá, ela coloca que desenvolvimento sustentável é desenvolver dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas, ou seja, é utilizar a natureza, porém de uma forma racional, de uma forma consciente, de uma forma inteligente, que cause o menor impacto possível no uso dos recursos e cause o menor impacto possível quando tenho que despejar elementos na natureza, né, que são os contaminantes, tá bem? Mas isso não funcionará enquanto estivermos presos, amarrados e formos escravos de uma sociedade consumista, uma sociedade em que o ter passa a ser mais importante do que o ser, tá certo? E esse desenvolvimento sustentável poderia ser explicado a partir dessas três esferas aqui, em que eu vou juntar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social e a proteção dos ecossistemas, e aqui caberia o desenvolvimento sustentável, onde eu vou pensar em todas as esferas, bem? Professor, inclusive do desenvolvimento econômico, é óbvio, não há sociedade sem economia. O problema é quando pensamos apenas no econômico, que é basicamente a nossa sociedade atual. Perfeito, galera? Então é isso, um forte abraço, espero que tenham gostado, um forte abraço.